professor Fábio, seja bem-vindo a mais uma das nossas lives em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, de 21 a 28. Iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas. Luciana, nossa professora de arte e terapia, cantando, seguindo a canção. Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Olá, Cepetran, querido! Essa música é só para que a gente se invista daquilo que a gente tem potencial, o poder transformador que nós temos. Marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo. Raul, querido, seja bem-vindo, meu querido Raul. A pai Itabaiana, Raul. Sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem. E com essa música, nós começamos a nossa tarde de hoje. E começamos com boa tarde, mas boa tarde mesmo. Sejam bem-vindos, porque a nossa proposta é essa. Nós estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, de 21 a 28 de agosto. Com um tema espetacular, extraordinário. O protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. E a nossa luta é essa. Nós buscamos protagonizar aquele que é o dono de si mesmo, empoderando-o, a fim de que haja realmente a concretização dessa inclusão social, a fim de que a concretização social aconteça. Porque quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, por isso que nós nos mobilizamos, por isso que todos nós da APA Itabaiana estamos nos mobilizando nesse mistério. Todo o Brasil está com lives, todas elas voltadas para esse tema e para a pessoa com deficiência, porque a Federação Nacional das APAES, ela trouxe essa nossa luta e tem o know-how que todos nós precisamos para a luta, para a busca da garantia e concretização da garantia de direitos da pessoa com deficiência. E hoje nós teremos a nossa querida Marcele Sacramento, a nossa procuradora jurídica, que vai abordar de uma forma suave, tranquila, uma vez que o tempo é muito curto, mostrando que nós somos comprometidos com a causa e por isso que nessa semana... Olá, coisa boa, como ela tá linda! A nossa procuradora é show de bola, tá muito linda. Eu vou tirar logo a foto. Porque isso a gente tem que registrar logo. Isso, sorriso. Sai, gente, aqui. Que sorriso lindo. Esse sorriso é o sorriso de quem faz. É o sorriso de quem acredita. É o sorriso de quem põe o coração, o sangue, toda a garra na luta.
Porque a pessoa com deficiência precisa de quem acredita na causa, de quem luta pela causa, de quem se doa pela causa da pessoa com deficiência. E a nossa querida Marcele, ela é advogada, procuradora município de Itabaiana, Sergipe, membro da diretoria da OAB Sergipe, seccional Agreste, procuradora da APA Itabaiana, além de outros adjetivos que nós não necessitamos colocá-los agora, porque você já está vendo essa belezura, né? Essa menina, tá vendo essa menina? Imagina quando ela crescer, porque é uma bebê, já faz tanta coisa quando ela crescer, porque essa menina será capaz de fazer. Olha, estão dizendo lindas e maravilhosas. Gratidão. Obrigada. Pelo comentário, viu? E nosso tema de hoje será a Lei Brasileira de Inclusão. Marcele, querida, eu queria lhe dizer que ontem a nossa live foi com Jaqueline, a nossa coordenadora pedagógica do Estado, da Federação das APAES do Estado de Sergipe. Foi uma live extraordinária. Ela nos trouxe de uma forma tão limpa, tão tranquila, tão harmonizada, que não deu nem tempo de nós observarmos os comentários. Os comentários que eu observei foram aqueles que estavam elogiando a sua performance, o que ela colocou, mostrando que ela é comprometida, e quem não tem compromisso não fica, não realiza, porque quem tem compromisso realiza. Agora, eu vou deixar de conversa e deixar que você fale, traga a sua mensagem nessa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Boa tarde a todos. É para mim uma honra estar participando desse evento, dessa semana tão importante. Quero aqui fazer a minha apresentação, primeiro pedindo desculpas, porque ainda não domino as libras. Então, para quem não me ouve, peço desculpas. Para quem não me vê, venho dizer que sou morena, pretinha, e tenho cabelos longos, estão pintados de louro. Estou com uma blusa rosa de linha, de mangas curtas, num fundo branco. Essa é a minha homenagem, assim começo. Ai. E muito orgulhosa estou de estar aqui falando sobre esse tema. O que parece ser algo... Por que falar tanto? Lei, hoje é nossa famosa... boa tarde, Vânia. Boa tarde, Luciana. Obrigada, minha charazinha, pelas palavras elogiosas. E, assim, eu acho muito importante, Shirley, seja bem-vinda, a gente falar sobre a nossa querida LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Hoje, essa Semana Nacional, que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E neste ano específico, qual o tema? O tema é Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Então, a partir de como fazer esse empoderamento e como concretizar... Olha, Marielle disse que é o sorriso mais lindo, saímos a você. E como concretizar essa inclusão social? Porque a Lei Brasileira de Inclusão, como o nome já diz, busca o quê? Incluir a pessoa com deficiência na sociedade. Antes existia algo da pessoa do deficiente ter que se adequar à sociedade. Ele era uma cultura integrativa. Ele começava a se adaptar, era colocado junto dos outros, e a pessoa com deficiência, era que tinha que se adequar ao mundo. Hoje não, evoluímos bastante, evoluímos a passos largos. E conseguimos hoje que o mundo se adapte para receber o deficiente, receber a pessoa com deficiência. E essa lei vem trazendo isso. Essa lei é de 2015, então é uma lei extremamente recente. Então, estamos ainda engatinhando rumo à inclusão e rumo ao empoderamento. E esse tema, assim, eu achei sensacional, eu achei um tema bastante pertinente para o momento em que estamos vivendo e para a evolução e para acontecer, para que essa inclusão aconteça. Porque quem mais sabe da sua dor, das suas necessidades, de que a própria pessoa que sente a dor?
Então, eu trazendo o deficiente, a pessoa com deficiente, como protagonista, o que é protagonista? É chegar e ele participar ativamente das decisões. Eu vou diminuir as distâncias e diferenças. Quem mais sabe o que me dói sou eu. Então, quem mais sabe das necessidades deles são as pessoas com deficiência. Eu estive observando, dando uma lidinha para falar para vocês hoje, eu observei que no censo de 2010, ou seja, há 10 anos atrás, o último censo do IBGE, deu conta que o Brasil possui 45 milhões e 600 mil pessoas com deficiências. Isso em 2010. Nós já estamos em 2020. Nossos dados já estão extremamente defasados. Nós temos 45 milhões e 600 mil pessoas com algum tipo de deficiência, porque, bem lembrado que essa semana é da deficiência intelectual e múltipla, que engloba várias outras deficiências, não só a deficiência intelectual, múltipla, que é a física, é intelectual e por aí vai. Falando ainda dos 45 milhões, representa em números mais ou menos 24% da população. Ou seja, 24% da população brasileira possui alguma deficiência. Porém, eu acho que esse dado é atual, porque eu fui pesquisar, nós só temos 990 mil pessoas sendo socorridas pelas APAES, por essas instituições. Então, nós só temos por volta de 20% das pessoas com deficiência sendo servidas, se utilizando dos serviços das APAES e entidades afins. Então, veja quanto a gente precisa evoluir ainda para incluir, para agregar, para trazer para a gente. E nós temos, primeiro eu tenho uma boa notícia, é que a nossa LBI é uma lei maravilhosa. É uma lei muito boa. Então, a lei nós já temos. O que é que falta para haver uma inclusão? O que falta é que a gente consiga fazer que a lei funcione, colocar a lei para funcionar. Aqui vai uma queixa? Não. Eu, como advogada, percebo que as mudanças se dão gradativamente. Essa lei já é fruto da luta dos pais, principalmente, dos pais e amigos das pessoas deficientes. Essa lei já é fruto dessas lutas, dessa grande luta. E agora, o empoderamento e a inclusão que a gente precisa é a nova luta. Quais os aspectos principais dessa lei? Para não ser chata, para não ficar tecnicista. Quais os principais aspectos dessa lei? O primeiro foi que ela trouxe de inovação. O primeiro fato é uma abordagem biopsicossocial na avaliação da pessoa com deficiência. O que é essa abordagem biopsicossocial? É que antes existia apenas uma avaliação médica. Você tem a deficiência X, que essa deficiência quase que lhe definia, que lhe traduzia. É cego? É surdo? Possui deficiência intelectual? Possui um transtorno? Essa deficiência quase que definia o futuro da vida da pessoa. É cego? Vai ficar cego. É surdo? Lamento. É mudo? É mudo. Era quase que sentença de que essa pessoa não teria função na sociedade. Seria um peso para os seus parentes. Mas agora não. Com essa nova visão de inclusão, essa lei veio fazer o quê? O que é que visa essa abordagem biopsicossocial? A abordagem, além da abordagem médica, ela aborda também o ambiente e as barreiras. Por exemplo, pode acontecer de uma pessoa ter uma deficiência motora, uma deficiência de locomoção. Se essa pessoa com deficiência de locomoção necessita utilizar de um banco, por exemplo, ela precisa ir sacar dinheiro no caixa do banco. E o caixa do banco é adaptado, existe rampa, existem acesso para essa pessoa chegar lá e ela consegue fazer, não
houve deficiência. Essa deficiência não atrapalhou a vida dela, não houve barreira. Já se, mesmo não portando uma deficiência intelectual, mas tendo uma deficiência motora, a pessoa se dirige a um banco, a um banheiro público, a um restaurante, a uma instituição pública buscando seus direitos, e lá ela não consegue ter acesso porque ela não consegue entrar, eis aí a deficiência. A deficiência, eu pergunto, meus amigos, a deficiência é da pessoa? Não somente biopsicossocial. A deficiência é do ambiente que não estava preparado para agregar e incluir essa pessoa. É o ambiente que faz dessa pessoa ser um transtorno, ser um peso, ser um constrangimento. Se eu tenho mecanismos para agregar e facilitar essa locomoção, a exemplo que eu dei, se eu diminuo as barreiras, eu incluo, eu crio acesso. E vem muito essa lei, por isso que foi o principal aspecto. O primeiro aspecto que eu escolhi para abordar dela é isso. Essa lei veio tentar diminuir as diferenças. Essa lei veio tentar trazer a pessoa com deficiência para ter uma educação. Só que estamos caminhando devagar, mas estamos caminhando. Depois eu vou voltar para umas discussões interessantes. A segunda coisa interessante também, que essa lei veio trazer, foi a nomenclatura. É uma abordagem respeitosa ao ser humano. A partir de 2015, a pessoa com deficiência, o termo para usar é a pessoa com deficiência. A gente erra, eu inclusive já errei, estou me educando. Eu acredito que grande parte da sociedade que não lida com esse assunto. A gente dizia antigamente, pessoa portadora de deficiência. É como que a pessoa segurasse na mão. Não, eu estou segurando a minha surdez porque eu quero. Se eu quiser, eu largo a surdez. Se eu quiser, eu largo a dificuldade de locomoção. Se eu quiser, eu largo o autismo. Eu largo o Down. Eu não estou portando. Eu possuo. Mas por possuir, isso não me define. Porque eu sou muito mais. Eu sou muito mais. Porque, meus irmãos, embora talvez alguém que está aqui assistindo não possua nenhuma deficiência, quem de nós não tem deficiência? Ainda que não seja uma deficiência declarada, enquadrada na nossa lei brasileira. Todos temos, todos somos especiais dentro das nossas individualidades e temos também deficiências. Então, por que não? Então, foi extremamente respeitoso trazer esse nome, que parece uma coisa simples, não é. Só para quem sabe, quem vive na carne, ou quem presencia uns seus passar por isso, é que vê a diferença. Porque existe um preconceito tão grande, que é interessante, que existe um preconceito até mesmo dentro de deficientes diferentes. Pessoas com diferentes deficiências têm preconceito umas com as outras. O deficiente físico, às vezes, tem preconceito com o deficiente intelectual. E até as pessoas que fazem parte de grupos segregados e vítimas de preconceito, muitas vezes também, por conta da nossa cultura, que é nosso papel, a gente está aqui falando hoje, porque é nosso papel tentar desconstruir, tentar agregar, trazer e reduzir as diferenças. Quantas vezes a gente vê alguém, por exemplo, vítima de um racismo? A pessoa foi vítima de um racismo, uma agressão, alguma palavra foi ofendida de forma com uma agressão racista e a pessoa diz, deixa pra lá, só pode ser um retardado. Só pode ser um idiota, um retardado para fazer isso. Eu devolvo a agressão com outra agressão, porque retardado é um nome pejorativo que se dá a alguém que tem um déficit cognitivo.
Então, vejam como é importante, o que parece simples, como a gente se educar, até a gente com sua deficiência, que não posso ser parente deficiente, mas vivemos em sociedade, até a gente se educar para aprender as expressões corretas. Então, essa lei veio muito bem, agregando. Ou uma terceira, e mais. E aí vem outro terceiro aspecto, é a possibilidade de tomada de decisões. Até a Lei 2015 é algo muito, muito, muito recente. E eu garanto que até pessoas da área jurídica não dominam essas pequenas nuances, como, por exemplo, eu me formei há quase 20 anos, e quando eu estudei Direito Civil, que é a capacidade das pessoas, das personalidades jurídicas, é lá no comecinho do Direito Civil. Aí o que é pessoa incapaz, absolutamente incapaz, relativamente incapaz? Então eu aprendi, que as pessoas que possuíssem deficiência, algumas eram pessoas absolutamente incapazes. Quem são os absolutamente capazes? Os menores de 16 anos e as pessoas com deficiência física, os loucos de todo gênero, assim diziam. Hoje, então, o pressuposto é que já era absolutamente incapaz. O que é ser absolutamente incapaz? É não ter condições de gerir a sua vida, de administrar a sua vida, os seus bens, suas vontades. Precisava que alguém, geralmente é um parente mais próximo, ou se não, quando não, até mesmo uma instituição, ou alguém, um curador determinado, que administrasse a vontade dessas pessoas. Hoje não. Essa lei veio trazendo respeito, porque nós temos múltiplas deficiências e vários níveis de deficiência. Então, colocar todo mundo num quadradinho só seria restringir demais. E essa lei veio de forma muito respeitosa e muito nova a não segregar. Ela veio permitir que a pessoa com deficiência, ainda que intelectual, ela pode sim exercer alguns aspectos da vida civil, como ela pode votar, alguns podem votar. É claro, gente, que cada caso é um caso. Cada caso é um caso e vai ser avaliado de acordo com o grau de comprometimento da deficiência para cada pessoa. E existem também, porque antes se teve deficiência interdita e a pessoa fica inválida. Não é assim. Existem interdições até momentâneas. Não entrando nessa área do direito. Mas a pessoa, que coisa linda, que respeito, que inclusão. Veio o primeiro aspecto importante que eu falei da inclusão, da acessibilidade. O que é acessibilidade? Nos transportes, acessibilidade nos órgãos públicos e privados, de forma a arquitetura seja feita de modo a receber. E agora eu venho de forma moralmente, psicologicamente trazendo e aceitando. Ele pode casar, a pessoa com deficiência, até mesmo intelectual, pode casar, pode amar, pode desenvolver, pode ter relações sexuais, claro que maior de idade, dentro do seu nível de comprometimento, pode escolher pode ter filhos, pode até mesmo escolher como vai participar da programação, do planejamento familiar. O que é que acontece quando eu trago essa pessoa para a responsabilidade da vida dela? O que é que acontece quando eu coloco na lei que empresas com mais de 200 funcionários têm uma cota, uma porcentagem tem que contratar pessoas com deficiência? Eu tiro essa pessoa de ser um peso para o Estado, além de eu integrá-la psicologicamente, eu trago ela para participar. Ele, porque tem deficiência, não deixa de ser um sujeito de direitos. Eu trago ela para participar e para mover a economia. E é esse chamado que eu faço para vocês. Só vou falar da tomada de decisões, porque, aliado a isso tudo, ele tem o direito à tomada de decisões da vida dele. Ele pode escolher duas pessoas, e não necessariamente, não é o juiz que vai determinar. Ele pode escolher duas pessoas que o auxiliem nas tomadas de decisão para as vidas. E
A gente que não tem deficiência, quantas vezes a gente se socorre de pessoas? O que é que tem de estranho nisso? Quem tem, isso é muito inteligente. Você se socorrer de quem sabe mais, de quem você confia e sabe mais, para lhe auxiliar nas decisões de vida. Então eu vou trazendo essa pessoa, eu vou minorando, minimizando, incluindo. E há outro aspecto importante também, é o Cadastro Nacional de Pessoas com Deficiência, que é uma proposta de cadastro, que esse cadastro seja feito, seria um documento único, que a pessoa portasse, se cadastrasse, e explicando qual era a deficiência dela, que serviria para quê? Tanto para que ela, para os benefícios, existe o BPC, que as pessoas recebem, bem como outros benefícios, para que o próprio governo saiba pontuar, ele tendo o número, ele tendo um cadastro unificado, ele pode guiar suas políticas públicas. Eu preciso em tal região, qual é a demanda que eu tenho mais? Até mesmo para o desenvolvimento de políticas públicas. Isso é muito importante, esse cadastro. Conhecer quem são, quantos são, as necessidades, as espécies de deficiência e qual o trabalho que eu posso fazer para trazer bem-estar e para reduzir essas desigualdades, empoderar e incluir. E agora, algo, enquanto esse tema para mim foi muito interessante, do empoderamento, e eu fiquei pensando assim, é tão interessante que por que esse tema pode impulsionar daqui para frente? Que a gente dê mais voz à pessoa com deficiência. A APAE, né? Que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Bem-vinda, minha tia! A APAE, Associação de Pais e Amigos Excepcionais. Pelo pouco que sei, que confesso, não tenho vergonha de confessar quando não sei da coisa, não. Mas sei que é fruto de pais de alguém com deficiência que quis minimizar e incluir aquela criatura, que quis proporcionar às pessoas com deficiência momentos de inclusão, que aprendesse, que estudasse, que tivesse um lugar de acolhimento. E hoje, isso já foi uma vitória grandiosa. As pessoas eram escorraçadas. Eu acho que há muito bem pouco tempo na história, quando alguém nascia com alguma espécie de deficiência, que muitas vezes essa deficiência podia ser aperfeiçoada, como hoje é, mas a pessoa já era abandonada. E quantos pais e mães abandonaram seus filhos com deficiência? Quantos pais e mães deixaram que morresse a própria sorte? Eu não estou dizendo absurdos nem mentira nenhuma aqui. Basta ir para a história bem recente. Deixaram morrer a própria sorte, largaram em orfanatos, largaram em instituições, deram para outras pessoas criarem. Eu acompanhei, advogando, no começo da advocacia. Eu acompanhei mãe de largar a criança com paralisia cerebral, a mãe não dava conta e deixou com a vizinha. E eu, que sei muito pouco desse assunto, imagine se Lenói para contar um dia 10% do que ela vivenciou. Eu já pensei aqui obrigada, Sará. Aqui em Itabaiana não já teve Lenói. Eu vi uns 3 que eu me lembro. Que a criaturinha, a mãe pegou, não se mexia, paralisia cerebral, não assim, deixou na casa da vizinha e foi protestada, dando pé e disse, não vou não. Vou casar de novo e a pessoa não vai me querer com uma criatura dessa. Lourdes está aqui dizendo que o pai abandona também. Quem mais abandona, Lourdes? Infelizmente, Lourdes, não vem aqui falar. Lourdes, ela é mãe de um de lá da nossa instituição, a PAI, o autista severo, é uma mãe extraordinária, guerreira, entra em depressão, faz cirurgia, pinta o sete, porque para pegá-lo é difícil. Você precisa ver a luta dessa mãe. Essa mãe merece um troféu, em vida. E uma estátua em praça pública, em vida, porque depois que morrer, tchau também. Ninguém precisa homenagear. Mais. E facilitar para que as coisas aconteçam para ela, porque ela luta demais. Tudo que você disser
que ela pode ir ali buscar para melhorar a vida do filho, ela vai. E ele é severíssimo, você precisa ver. E ver como ele está agora, por conta da luta dela e por conta da... Evoluindo. Viu? Desculpa, Evoluindo. viu? Interromper, mas eu tenho que falar sobre Não, ele. adoro. E parabéns, Lourdes. Lourdes, eu acho que dificilmente, não julgando o masculino, e cabe aí outra reflexão, já seria para outro dia, dificilmente o masculino lida com essas questões, com doença, com a doença de filho, com a doença de mulher, quantas mulheres que se descobrem doentes com câncer e os maridos abandonam. Diz que nas primeiras eu tenho uma amiga oncologista que diz que quando a mulher vai para a primeira consulta do diagnóstico, ele ainda acompanha. Na segunda consulta, quando ela volta, ela já volta sem marido. E na terceira, ela já está sozinha. E Lourdes sabe Imagine. sobre isso. Deixa só eu dizer a você, quem está ali assistindo, para que você saiba o quanto você está sendo acompanhada, viu? Lourdes, que é essa guerreira, eu queria que ela fizesse uma live para mostrar, para falar da luta dela. Aceite, viu, Lourdes? Professora Isabela, que nos dá uma contribuição, está sempre nos enviando. Marcos Araújo, que é da captação de recursos da Federação das APARs do Estado de Sergipe, é o nosso coordenador de captação de recursos. Jaque Souza, que é a coordenadora pedagógica, que fez uma live ontem extraordinária. Deixe-me ver mais, só para você ter uma noção. Mônica Kel, que é a nossa Moniquita, é a procuradora jurídica da Federação das APARs do Estado de Sergipe. Repare só, viu? João Carlos, que é assistido nosso da APAI, viu? Ele é surdo, mas pode ter certeza que ele está compreendendo o que você está dizendo. Você precisa ver bom. O desenvolvimento dele. Nívia, que é coordenadora de saúde da Federação das APARs do Estado de Sergipe. Olhe quanta gente amanda assistente social da nossa instituição. Yasmin e Marielle, você veja quanta coisa maravilhosa. Quanta coisa maravilhosa. Agora, existem homens e homens, ele está dizendo aqui, dizendo não, perguntando, né, Marcos? Marcos, agora pronto, só quis deixá-la situada, porque para ela ver como é importante esse tema, e quantas pessoas, professor Fábio também, que é um envolvido na causa, e além dos advogados que te seguem, né, amiga? Para onde você vai, eles vão atrás. Deus abençoe e ilumine. Agora fique à vontade. Desculpa. Então, eu queria trazer essa discussão. Como é importante Lourdes falar. Porque eu estou aqui falando dos aspectos jurídicos, mas eu não lido. Eu não lido com a pessoa com deficiência. Quem sabe, eu posso aqui dizer, Lourdes, se seu filho precisar de uma alimentação especial, a lei lhe prevê. Raul. Olha, Raul está dizendo, Raul disse, não sou nada, mas também estou aqui. Raulzito, você é daqui. Raul, caro Raul. Isso é nosso. Já é nosso. Como diz Ronise, você já é nosso. Então é o seguinte, quem mais sabe é quem vive na pele. Quem mais sabe, mais sente, mais sabe contar é quem vive na pele. Chegamos até aqui com essa lei maravilhosa pela luta de quem vive na pele, como eu estava dizendo. A lei, ela é maravilhosa. A lei prevê. Eu posso aqui chegar dizendo, olhe, se você precisar, Lourdes, de uma alimentação especial, seu filho tiver uma demanda. Eu vi Taminha Soares. Taminha coordenadora, é do Rio Grande do Norte, coordenadora, eu já conheço. Já conheço das lives. É artista. Estava na live nacional, Taminha, eu lhe vi, falou muito bonito. Falou bonito esses dias. Eu vi uma live sua, falou muito bem. Autodefensora. Isso. Falou muito bonito. Não é isso, olha, eu tô por dentro. Você está dos artistas eu estou conhecendo. Então eu posso dizer, Lourdes, ou mãe, ou pai, você tem direito à alimentação especial do seu filho. Você pode pleitear judicialmente. Eu posso dizer... vocês têm preferência na fila, preferência na marcação de exames. Mas eu não posso saber quantas horas você passa na fila para ser atendida pelo defensor público, para fazer o seu direito valer. Eu não posso garantir, eu não sei, nunca precisei. Então, melhor
do que não tem pessoa melhor. E agora, por conta disso, dizendo como eu estou dizendo, que é importante Lourdes falar, também é importante da pessoa com deficiência ter voz. Por isso, qual é o caminho atual? É que essas pessoas sejam cada vez mais treinadas, que eles tenham recursos. Hoje a gente vai buscar o quê? Recursos para que as pessoas sejam treinadas em cidadania, treinadas em educação, para que cada vez mais possam fazer valer os seus direitos, para que eles, além de ter vez, ter voz. Por que não levar uma pessoa com deficiência para a Câmara dos Vereadores, expor suas necessidades e demandas lá? No que ele é menos? Por que outros escolherem o que ele quer comer, com o que ele vai, qual atividade ele vai desenvolver, o que arte é interessante? Ele sabe qual arte para ele é mais agradável. Por que ele não dizer que o que gostaria de fazer? Por que não? Por que não? A gente já hoje festeja. Primeiro, nós festejamos quando encontramos alguém com deficiência, no caso intelectual, porque estamos na página da APA e, em regra, a gente trabalha mais com deficiência intelectual. Quantas vezes a gente festeja um apaiano que aprende a ler, que é alfabetizado? Quanto a gente se emociona quando a gente vê alguém com deficiência que consegue se formar, que consegue um diploma universitário. Quanto a gente se emociona, eu no caso da minha profissão, eu não sou chorona, mas eu quase me descabelei de chorar ao presenciar um colega advogado, portador de paralisia cerebral, recebendo sua carteira da OAB. Enquanto muitas pessoas ditas normais fazem aí 10 vezes a prova da OAB. E a criatura foi lá, apesar das dificuldades, e conseguiu. Já que Souza está dizendo aqui que muitas vezes as PCD falam melhor do que as pessoas típicas, com certeza. Com certeza. Acabar com isso de minorar, acabar com isso de diminuir, acabar com isso de segregar, dar vez e voz. E como é que eu dou vez e voz? Treinando e ensinando. Bem, eu estou falando aqui, não estou falando da melhor maneira e da maneira como eu gostaria de falar melhor. Mas um dia eu já falei pior do que eu estou falando hoje. Como é que a gente aprende? Treinando. E se eu posso ser treinada? Para falar hoje, talvez um pouquinho melhor do que há um tempo atrás. Daqui a um tempo, eu espero falar melhor do que hoje. Por que eu não treinar essa pessoa com deficiência? Por que eu restringi o trabalho dessa pessoa com deficiência? A empresa é obrigada a contratá-la. E por que não estimulá-la a crescer na empresa e a não estar lá apenas e tão somente trabalhando? Porque a empresa foi obrigada por lei. E sim, porque ele é um funcionário exemplar que executa suas tarefas muito bem e corretamente. E ele tem até condições de subir de degrau na sua profissão. Por que não? Porque não tem treino. Nós agora, o caminho para essa inclusão e empoderamento. Qual é o empoderamento? É mecanismos de treinamento. Porque o máximo que a gente fala, passa na televisão, é quando a gente consegue ver um deficiente na faculdade. E por quê? Cadê as pessoas com deficiência nas pós-graduações? Cadê as pessoas com deficiência nos mestrados? E por que não? Cadê? Cadê? As pessoas com deficiência votam. Não votam, Lenor? Muitas delas não votam. Votam. E por que não serem votadas? Votam. E por que não? Nós preparamos para... E por que não? Levando em conta que o Código Civil me diz que ele não é mais absolutamente incapaz. E por que não? Respeitada a deficiência, é claro. Por que não ser votado? Onde estão? Por que não dar vez e voz? Quem melhor para lutar do que quem tem a deficiência? Porque nessas rodas, estamos começando agora, eu entendo o que está acontecendo e entendo que é uma construção. Porque nessas lives,
A importância de Lutz falar na live, gente, é sensacional. E daqui a pouco nós vamos trazer um assistido para falar na live. Dentro da limitação dele. Ora, eu estou falando dentro das minhas limitações. E vocês estão tendo paciência para ouvir. Ele vai falar dentro das limitações dele. E assim, eu faço valer a lei. E assim, eu conscientizo esse assistido dos direitos dele, da cidadania, de como ele vai exercer a cidadania. Assim eu conscientizo. Assim eu conscientizo, nós não temos. Hoje em Itabaiana, estou falando para Itabaiana, Sergipe, estamos falando para o mundo, né? Estamos na internet, mas na APAI de Itabaiana, nós não temos na nossa cidade um transporte público. Mas um dia nós podemos ter. Por que não se pensar em como transportar? Estou aqui morrendo de gosto, fiquei com Conceição Vieira, mãe de Paulo Vieira. Show de bola. Nosso comediante querido, assim, top da galáxia, está aqui na minha live, viu? Seja bem-vinda, morrendo de gosto. Precisava fazer. E como, imaginem aí, como a mãe que precisa levar a pessoa para fazer as terapias, às vezes é na mesma cidade, às vezes precisa levar para uma fono, às vezes precisa levar para um psicólogo, para as inúmeras terapias, das quais, Shirley voltou, seja bem-vinda, Shirley, de volta, as quais eles têm direitos, que está na lei, na nossa LBI. E aí, as quais nós temos direito, às quais eles têm direito às terapias, a atendimento médico, atendimento jurídico, alfabetização, inclusão em escolas, sem ser escolas especiais, tem direito a não ter os planos de saúde, não podem ser mais caros por conta da pessoa ser deficiente. A escola não pode cobrar mais caro por conta da pessoa ser deficiente. Tudo isso tudo se sabe, mas precisa ser dito e ser repetido. Porque eles podem tudo. A partir do momento que eles começam a estudar, que eles são incluídos, eles podem tudo. Eles podem tudo. E aí, como eu ia falando, voltando, a mãe precisa levar, ou o deficiente, que pode ir até que precise se transportar e não tenha carro, de um espaço para outro, como faz? Como órgãos públicos? Como a gente faz? Vamos trazer essas discussões. Como é que eu levo? Muitas vezes precisa se deslocar para outra cidade. Eu sei que existem transportes, que órgãos públicos às vezes disponibilizam, mas como a gente pode fazer melhor? Como eu posso trazer terapias para a minha cidade? Como eu posso sentar e conversar? Como eu posso pensar naquela lei específica, porque é uma lei estadual ou municipal, de isenção de tarifas de passagem para a pessoa com deficiência ou seu acompanhante, no caso, na seara municipal. Nós não temos transporte público. Nós estamos no ano de eleição. Existe algum candidato que tem alguma proposta para olhar? Existe algum candidato que se dispõe a ouvir a APAI, os apaianos, os pais dos apaianos e eles próprios? Que a minha proposta de hoje, ousada como sempre, talvez até utópica, é trazer ele para dizer o que ele precisa. Você tem condições de estar conosco? E o que é que você precisa, apaiano? O que é que você precisa, pessoa com deficiência? Que fique claro que é deficiência intelectual e múltipla. Pode ser aquela pessoa que não tinha nenhuma deficiência até ontem e hoje sofreu um acidente e passou a não conseguir se locomover. Pode ser aquela pessoa que sofreu que levou um tiro e passou a ter uma deficiência, passou a não enxergar. Acometido por uma doença que até ontem não tinha, bateu uma doença e passou a não ouvir. E passa a ser uma pessoa com deficiência. E passa a ser uma pessoa que pode render, que passa a ser uma pessoa que pode não ser um peso para a economia, não ser um peso para a sua família, que pode amar e ser amado, que pode exercer os seus direitos.
que ele não deixa de ser sujeito de direitos. Então, esse chamado, essa semana é muito interessante. Temos vários temas. Durante a semana, já começamos ontem, no dia 21, foi instituído na lei que essa semana de agosto é a semana destinada à pessoa com deficiência intelectual e múltipla. E por que se fala? Porque precisa se falar, se falar, se falar, se falar. Porque é falando, é reivindicando que nós vamos conseguir evoluir. A boa notícia, como eu falei no começo, é que nós temos uma lei maravilhosa. A má notícia é que essa lei ainda não está plenamente em funcionamento. E depende de quem? Depende de nós. Depende de mim, depende de você, pai, conhecido, irmão da pessoa com deficiência. Depende de você, pessoa com deficiência, e depende da comunidade. Por quê? Porque as ações reverberam na comunidade, ainda que eu não possua ninguém com deficiência nas minhas relações, o que é quase impossível, levando-se em consideração que em 2010 nós temos mais de 24% da população com deficiência. Então, em 2010, 2020, nós temos, não sabemos, e os dados desse ano vai ser uns dados meio complicados por conta dessa pandemia, a gente sabe que estamos vivendo um momento especial. Então, em números é muito mais. Talvez tenha até aumentado a porcentagem. Então, não é um problema específico da família de Lourdes, da família de João, José e de Pedrinho. É um problema nosso. É um problema de eu poder receber em casa um amigo com deficiência e a porta da minha casa passar. Eu garanti que a cadeira de rodas dele passa na porta da minha casa porque ela foi feita de acordo com as diretrizes necessárias. Olha, Germana está aqui. Meu Deus, que coisa! Seja bem-vinda, querida. Desculpe lhe interromper, doutora Marcele, mas só para lhe dizer assim, que essa conquista deve-se muito à luta paiana. Essa lei brasileira Sim, de inclusão, várias dessas conquistas para a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, deve-se à causa paiana, que ele tem lutado, que tem as suas cadeiras lá no Senado, lá em cima, lá em Brasília, porque a gente precisa ter na esses Câmara, no representantes. Congresso. No Congresso, que nos Sim, representem. Tem essa Semana Nacional também, é uma conquista paiana, então isso é para mostrar a importância das APAES no Brasil. Por isso que no início eu dizia o seguinte, que no know-how, a luta que a APAE vem travando é extraordinária. Então ela deve ser respeitada. Ela deve ser respeitada porque não é fácil essa luta, são 65 anos de fundação. A primeira PAI foi fundada no Rio de Janeiro e é uma luta muito grande que não para nunca. Mesmo em época de pandemia, eles estão aí lutando, aqueles que têm esses canais. Nós ficamos aqui na ponta fazendo a nossa parte, mas a luta deles lá é muito, muito, muito grande. Então, é só gratidão por isso, viu? A Germana da Paraíba nos assistiu. Germana, ela é autodefensora também. olha, Germana. É autodefensora. Seja Eu bem-vinda. fico muito feliz. Como é que tá sua mãe? Como é que tá Conceição? Ave Maria, meu Deus, estou muito feliz. Gente do céu. Esse momento é um momento que nos traz uma alegria sem precedentes. É todo mundo participando. Marcos colocou ali assim que existem homens e homens. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Isso Uma mostrando afirmação. que ele não se encontra enquadrado nessa de desistir dos filhos, não. Muitos desistem, Marcos, mas você não é assim. Pelo contrário, você está na luta com a gente para garantir que as APAES tenham sustentabilidade, que ele é da captação de recursos e ele tem um projeto aí da Incentive, que é essa cabeça pensante, Marcos pensou, e aí já subiu, a Incentive já pegou, já está arrumando, organizando. Assim que passar a pandemia, nós vamos trabalhar e Marcos vai fazer uma live explicando, né, Marcos?
como é esse processo, até para que a sociedade possa conhecer e facilitar para nós quando nós formos lá e dizer assim, você quer deixar o troco? É uma questão de um troco, Marcelo, que você faz uma compra, aí você faz uma compra R$ 10,99. Você aceita que o seu troco vá para a instituição, a PAI Itabaiana? Aceito Perfeito. sim. Aí já fez, pronto. Aí você já fica cadastrada. Então, o centavo que tiver você aceitando já vai para a PAI Itabaiana. Então, a gente vai fazer esse Que trabalho interessante. para que as APAES tenham sustentabilidade e possam honrar os seus profissionais também. Porque vocês se qualificam, Sim. trabalham, dão o seu melhor, e vocês precisam se sustentar. Então, nós estamos trabalhando muito mais com voluntários do que com o funcionário que é remunerado. Por quê? Por falta de condição. Só que vocês são muito bons, vocês se dedicam, mas vocês precisam também sustentar suas famílias, não podem ser pesos para a sociedade, não é verdade? Então a gente precisa qualificar, e isso é deficiência também, não ter essa condição de remunerar a pessoa que se qualifica para ajudar. Eu gostaria de dizer outra coisa também, eu sei que você fica muito feliz. Na nossa PAI Itabaiana, nós temos dois dos nossos assistidos que estão trabalhando. Alessandro trabalha, o nosso querido Lucas José também está fazendo um programa no Rádio 87.9, às 8 da manhã no sábado. Ele, inclusive, precisa de patrocínio para que possa estender e para que possa durar mais tempo esse programa dele. E vai durar, porque eu vou estar falando sempre, o tempo todo. Eu peço que vocês assistam para vocês verem como esse menino faz um trabalho. É microcefálico, é extremamente inteligente, tem baixa visão, dificuldade de locomoção, mas é extraordinariamente inteligente e tem uma fala, se bem que ele faz bem muito doce, sabe? Eu pedi a ele que ele fizesse uma chamada para a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Ele disse, eu não consigo não gravar isso. Tudo fazendo Charme. Artista. mostrando que é normal, viu? Nós somos normais. Então eu achei isso fabuloso. Não tem diferença. Somos iguais. Mas isso é para mostrar Sim. que, apesar da gente não estar dizendo, mas essa ferramenta tecnológica está nos permitindo divulgar essas coisas. E dentro dessa lei é preciso que eles que estão se profissionalizando, que precisam estar se preparando para ir para o mercado de trabalho, eles também sejam respeitados na questão salarial, na questão de direitos, porque muitas pessoas chamam para trabalhar para pagar metade do salário, e eles perdem naquele período, e os pais não querem isso, porque a metade do salário, como é que vai viver? Se a família vive daquilo ali. Então, essa lei ela precisa ser ampliada de uma maneira diferente. E aí, nós continuamos com essa luta e estamos aqui para dialogar sobre tudo isso. Agora, já disse, agora é você. Porque, na verdade, a live é para você falar. Eu só estou dando umas pinceladas só para informar, viu? E o tempo Mas está o principal passando. já foi falado, aí o tempo está passando, já está acabando. As pinceladas, o que eu queria deixar aqui era isso, que você arrematou de uma forma perfeita. Se eu tenho um servidor da PAI bem remunerado, eu tenho condições de contratar um servidor bem qualificado. Se eu remunero bem, eu exijo muito. E Sandy, welcome! Eu tenho um americano aqui, o marido da minha amiga, viu? Meu Aqui interagindo. Deus, Hello, gente! welcome! Aqui é assim. Que é assim, a gente é internacional, a gente vai pro sul com o Raul, Ó, a gente sobe e desce. vai para É Paraíba, vai para tudo. sucesso. Ó, eu vou lhe Vai dizer, pra Paraíba, Pio Grande. Alessandro, você pense num funcionário fiel, honesto, Fantástico. digníssimo, veste a camisa, o que você, olha, você é o Eles padrão. são extremamente disciplinados. E por que não que ele suba de cargo? E por que não que ele seja promovido? E por que ele ficar só ali restrito? É isso que a gente tem que desconstruir. Então, se eu, na minha PAI, se eu tenho recursos para contratar servidores para a PAI, contratar, porque as pessoas precisam ganhar dinheiro e ser remuneradas, porque o voluntariado é muito lindo, mas fica para aquela hora que você não tem o que fazer. Fica para aquelas suas horas vazias.
Mas a PAI não é para horas vazias. As necessidades da pessoa com deficiência não é para uma hora vazia. Então, o servidor da PAI, as APAIs precisam ter recursos para remunerar e bem, porque é um trabalho especial, para remunerar bem, para contratar servidores qualificados, para que qualifiquem bem as pessoas que lá frequentam, para entregá-las, incluí-las e empoderá-las. E aí, eu sou aviso para a economia. Muito que bem. Tá vendo? É esse chamado que eu quero fazer aqui hoje. É de inclusão, de dar voz, de dar vez e dar qualificação. E de dizer que ele pode tudo. Ele pode ser um professor universitário, ele pode fazer uma pós-graduação, ele pode participar de pesquisa científica, sim, desde que seja treinado. Ele pode subir de emprego, ele não precisa ficar só com aquele meio salário, porque aí desestimula. E aí a pessoa fica com o BPC porque é mais conveniente. As pessoas precisam do dinheiro. E aí tira a autonomia, reduz a autonomia, deixa na apatia, fica nas tetas do governo, podendo ser alguém que devolva economicamente, que contribua economicamente tanto quanto as pessoas que não possuem deficiência. Enfim, era esse chamado. Agradeço demais. Estou felicíssima com a presença de vocês. Espero ter acrescentado um pouquinho. Peço desculpas pelas minhas limitações. Eu não tenho deficiência, mas sou limitada, então tenho deficiência. E agradeço muito. E é como minha comadre está aqui dizendo: inclusão, que será um investimento, porque dá retorno e empoderamento. E aí é isso. Fechou. Fechou com chave de ouro. Fechou. É isso. Passa a régua. É poderosa essa vida. É poderosíssima. Então, como o Instagram vai nos derrubar, vamos agradecer e dizer assim: a PAI Itabaiana, hoje minha amiga está colocando ali, está em nível internacional, porque ontem foi a Doha, nos Emirados Árabes. Hoje, Estados Unidos. Gente, vamos logo construir essa sede. Alexandre Porto, meu amigo! Alexandre Porto, bonito! Deus te ilumine, querido. Vamos abraçar essa amiga, você traz os advogados todos. Vamos construir. E o povo bonito. Vamos construir uma ponte em nós. Para que é isso que a gente tem. Volto sim, Mimi. A gente vai construir pontes, porque a gente precisa andar por elas com tranquilidade, com harmonia, com paz. Então, gratidão a todos vocês da Federação das APAES do Estado de Sergipe, gratidão a todos os coordenadores, FEAPAI da Paraíba, do Pará, de Pernambuco, FEAPAI de Santa Catarina, todos que estão aqui. Gente, gratidão imensa. Marcele, você é show de bola. Isso, tô vendo você aí. Eu que agradeço. Obrigado, nossos coordenadores maravilhosos. E eu gostaria que a última fala fosse sua, dizendo tchau, porque você é linda e você traz todo mundo pra gente. Você tem esse chamariz que atrai as pessoas. E essa sintonia, essa credibilidade é tudo, porque você tem que ser tal e qual o que você diz, que sua fala seja sim, sim, não, não. E quando você falar, as pessoas acreditem, e isso é importante. Precisamos viver 28 segundos restantes. Diga tchau. Tchau, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Foto. Tchau. 12 segundos. Tchau.